Fala aí, galera. Aqui é o Beto para mais um vídeo aí do canal, um vídeo semanal. Hoje a gente vai falar sobre poupança, um não investimento que a maioria dos brasileiros fazem e não tem noção do que é a rentabilidade negativa que ele traz. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar o porquê disso, que a rentabilidade não é positiva. Vamos lá, o que é a poupança? A poupança é um investimento de renda fixa. Só que durante uns anos atrás, em 2000 e pouco, até 2014 ali que estava no auge, a taxa Selic estava alta e a poupança rendia bem. Porque a poupança ela é atrelada à taxa Selic. Então, a poupança rende 70% da taxa Selic mais TR. O que é TR? É taxa referencial, mas essa taxa ela é irrisória, porque ela é 0,0 alguma coisa. Ela geralmente é usada para financiamentos, para empréstimo, mas ela não é tão relevante porque ela é 0,0 alguma coisa. Então, a gente aprendeu com nossos pais, avós, na nossa família, todo mundo já conhece a poupança como o melhor investimento. Só que não é, hoje 2021, não é o melhor investimento para se fazer na renda fixa. Então, antigamente a gente tinha rentabilidade positiva, rendia mais que a inflação, aí até compensaria correr o risco de ter um dinheiro ali na poupança. Só que hoje em dia, o acumulado da poupança em 2020 foi em 2,11, o acumulado dos 12 meses. E o acumulado da inflação foi 4,52, então aí a gente faz 2,11 menos 4,52 vai dar menos 2,13, a poupança vai render negativo. Ou seja, se a gente tivesse investido R$ 1.000 lá em janeiro, aí esses R$ 1.000 em dezembro de 2020 teria R$ 1.021,10. Então, uma rentabilidade de R$ 21. Aí todo mundo, rendeu, ganhou positivo, eu ganhei R$ 21. Aí a gente coloca o desconto da inflação. Aí desses R$ 1.000 iniciais, menos o desconto menos os 2,3, que é os 2,11 menos 4,53, a gente vai ficar com uma rentabilidade de R$ 977, ou não rentabilidade porque vai ficar negativo. Então, é um exemplo hipotético, mas porque a inflação é o poder, é o aumento da oferta monetária, o aumento do dinheiro circulando. E esse dinheiro uma hora tem que parar em algum lugar. Esse dinheiro vai parar no supermercado, vai parar na gasolina, vai parar lá no arroz e feijão que a gente compra, e a gente nem percebe, mas ocorre esse aumento. E a gente passou por um ano de pandemia. A pandemia agravou muito isso, o auxílio emergencial, muito dinheiro, muita dívida sendo tomada, aumento do dinheiro distribuído na população. Então o aumento de preço está vindo e nos próximos anos também tende a aumentar. Então a poupança acaba se tornando um investimento que não rende nada. Então, tudo que nossos pais falaram sobre poupança está errado. Eu perco dinheiro na poupança, é isso, Beto? No ano de 2021 não tem lucro nenhum na poupança, apenas só uma deflação aí, uma perca de valores e tem que correr para outros investimentos, bagulho. Muito Aí a bem. gente possui CDBs, LCI, fundo imobiliário, outros tipos de investimento. Aí tem o CDB. O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. Esse certificado o banco emite títulos e a gente empresta dinheiro para o banco. Aí para o banco manter suas atividades da instituição, eles utilizam esse dinheiro para alavancar, para emprestar, para usar para outras coisas. Aí a gente investe nesse CDB, empresta dinheiro para o banco a uma taxa já pré-definida e a um prazo pré-definido. Por exemplo, eu vou investir R$ 100 no CDB para retirar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com uma taxa, alguma coisa da CDI, do CDI, 110% CDI, 100% CDI. O CDB possui o imposto de renda, que geralmente é as alíquotas ali, conforme vai passando o tempo, vai diminuindo o imposto de renda, então ele não é isento. Diferente da LCI. LCI é letra de crédito imobiliário ou LCA, é letra de crédito do agronegócio. Que também a gente empresta dinheiro e recebe uma porcentagem a mais depois. Só que DLCI e LCA eles são isentos do imposto de renda. Só que a gente tem que cuidar porque geralmente um CDB rende 100% do CDI,
120% de CDI. A LCA e LCA rende um pouquinho menos, 90 e pouco, 95% de CDI. Só que é isento do imposto de renda, por isso que tem que fazer os cálculos ali, ver o que compensa na organização financeira de cada um aí no planejamento, para quando que vão precisar esse dinheiro. Aí geralmente a LCI daqui a 90, o prazo de vencimento é daqui a 90 dias, 180 dias e para cima também muito anos. Aí varia de investimento para investimento. A gente tem os três aspectos negativos na poupança. Ela possui uma baixa rentabilidade ou uma rentabilidade bem quase negativa. Ela só rende na data de aniversário, ou seja, se eu coloquei o dinheiro, investi o dinheiro hoje na poupança, ela só vai render alguma coisa daqui a 30 dias. Então, durante esses 30 dias aí, se eu quis precisar do dinheiro antes, não vai render nada. A poupança possui três fatores negativos. Primeiro, que ela possui uma baixa rentabilidade, não rende quase nada, muito pouco. Ela rende apenas na data de aniversário, ou seja, se eu investir hoje, daqui a 30 dias, ela só vai render daqui a 30 dias, então nesse período aí dos 30 dias não vamos receber nada, não vamos ver lucro nenhum. E ela é incompatível com a inflação, ela perde para a inflação, então não tem motivo para investir na inflação nos dias de hoje. Para investir na poupança nos dias de hoje. Aí o CDB e a LCI também eles são protegidos pelo FGC. O que é o FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é um órgão que ele, caso a pessoa invista 250, até 250 mil reais por CPF e por instituição, e essa corretora ou banco venha a quebrar, ela está assegurada nos 250 mil reais que ela possui, até 250 mil. Acima disso, não. Aí esses dois investimentos CDB e LCI e LCA são protegidos pelo FGC, mas eu não confiaria nisso cegamente, porque a gente teve já exemplos de crises em 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles tiveram que utilizar o FGC deles lá. Só que esse FGC deles lá não cobriu todo mundo, porque vários bancos começaram a quebrar e o FGC deles ficou sem dinheiro para pagar todo mundo. Aí esse pessoal vai receber esse dinheiro anos depois, e se receber. E eles possuem, o FGC aqui do Brasil tem uma cláusula lá, que se eles só vão pagar se houver saldo. Bem, eles deixam bem específico que só vão pagar se. Esse se deixa muito em aberto, ou seja, eles não precisam necessariamente pagar. Vão pagar, mas pode demorar anos aí. E a gente sabe que dinheiro no tempo ele perde valor, então não dá para confiar muito no FGC. Até porque eles só possuem 3% de cobertura de todos os investidores do Brasil. O FGC cobre apenas 3% dos investidores do Brasil em renda fixa. Então é muito pouca cobertura para caso aconteça alguma catástrofe, alguma crise e venha quebrar a mais 2, 3, 4 corretoras para eles possuírem ter o dinheiro para pagar todo mundo de uma vez só. Meio que quase impossível, então não é bom confiar no fundo de garantidor de crédito. Então, como é que a gente foge disso? Como é que a gente procura uma vantagem nisso? É a gente investir em bons bancos, boas corretoras que dão lucro, que possuem uma escadinha de lucro que a gente gosta de ver anualmente. Se essas corretoras e os bancos estão possuindo lucro, então quer dizer que elas estão financeiramente saudáveis. Então, vale a pena investir nelas, não em banco pequeno ou corretora pequena que não está dando lucro ou possui dívida. Aí a gente acaba correndo um certo risco. Então é melhor garantir e só deixar na renda fixa em bancos e corretoras que possuem lucro. Para vocês que estão curtindo o vídeo até agora, estão gostando, se interessaram aí pelo conteúdo aí, deixa o like, deixa o comentário, alguma opinião, alguma dica para os próximos vídeos aí, alguma coisa que vocês queiram ver, que a gente traz aqui para vocês. Agora vamos falar do Tesouro Direto. É um investimento aí também de renda fixa, só que por que eu não citei dele antes? Porque eu vejo, na minha opinião, muito um risco Brasil que a gente não deve se expor. Porque o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto a gente vai emprestar dinheiro para o governo pagar para a gente depois de um tempo com algum juro, que também é muito baixo. Então, não vale a pena emprestar e correr esse risco de emprestar dinheiro para o governo.
a gente está passando por uma pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? O Brasil emitiu muita dívida, criou dívida, uma hora ele vai ter que pagar isso. Só agora, no mês de abril, março ou abril, tiveram que pagar 600 bilhões de dívida que tiveram que pagar pro pessoal que emprestou dinheiro para ele antes. Isso só em 1 ou 2 meses aí, em março ou abril. 600 bilhões, então é muito dinheiro. E imagina agora nos próximos anos, quando acontecer os novos vencimentos do Tesouro, quanto que o Brasil não vai ter que desembolsar. Sendo que não possui mais, ele gastou tanto que não tem, uma hora vai acabar. Não podem ficar imprimindo dinheiro, porque senão vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço de tudo, vai virar uma bola de neve. Então é melhor a gente não correr esse risco, não emprestando para o governo. Vamos falar mais uma renda fixa aí, que é o Tesouro Direto. Por que a gente não comentou dele antes? Porque ele possui o risco Brasil. O Tesouro Direto a gente empresta dinheiro para o governo. Então a gente empresta dinheiro para o governo e recebe esse valor daqui uns anos nos pré-fixados ou no Tesouro Direto, que é liquidez diária também, que a gente pode tirar a qualquer momento, só que é uma rentabilidade muito baixa. Então quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente quase certo que o governo vai pagar a gente. Só que o risco dele ter que criar muito dinheiro para pagar esse pessoal aqui me deixa meio que desconfiado, porque se ele vai ter que imprimir dinheiro para pagar, quer dizer que esse dinheiro vai perder valor no tempo. Quanto mais dinheiro, mais desvalorização e mais aumenta o preço das coisas, por exemplo, no supermercado ali, que uma hora a inflação vai ter que parar em algum lugar. Então esse risco não é válido, a gente emprestar por uma taxa baixa, sendo que a gente pode pegar esse dinheiro desvalorizado depois. Então não compensa emprestar dinheiro pro país. Vamos fazer um resumão aí dos investimentos de renda fixa, da poupança, LCI, CDB e do Tesouro Direto. A poupança ela vai render 70% da taxa Selic. Por exemplo, a taxa Selic hoje está 2,75. Então, a poupança vai render 70% disso, que vem ser 1,9. A poupança vai render 1,9, só que isso aqui é ao ano. 1,9 é ao ano, então uma rentabilidade negativa. E a rentabilidade do CDB, geralmente o CDB rende 100% do CDI e 120% do CDI. O que é esse CDI? Por exemplo, se a taxa Selic está em 2,75, o CDI vai acompanhar muito próximo, que a taxa ali que é interbancária, é entre os bancos, é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre eles. Então, se a Selic está 2,75, o CDI vai estar 2,6, 2,5, 2,6 ali bem próximo, sempre vai estar bem próximo, as duas. Então, se o CDB rende 100% do CDI, vai render esse 2,6. 120%, 2, alguma coisinha. E assim vai indo. O LCI também é a mesma coisa. Só que o LCI vai render, como ele é isento de imposto de renda, ele vai render 93, 94% do CDI, que é a próxima taxa Selic. E o Tesouro Direto, que ele vai render a mesma coisa que a Selic, isso o Tesouro Direto. Só que dentro do Tesouro Direto a gente empresta dinheiro para o governo. Só que dentro do Tesouro Direto também possui os Tesouro Pré-fixado, que eles já nos estabilizam uma taxa antes, por exemplo, para render até, por exemplo, a gente investe hoje no Tesouro Pré-fixado a 7%, para ele vencer lá em 2024. Então, só em 2024 a gente vai ter o valor investido mais 7%. Só que por que hoje em dia, com o risco político, isso daí não é tão indicado? Porque a gente não sabe como é que vai estar a inflação e quanto que vai estar a taxa Selic em 2024. Porque a gente vamos supor que a gente possui uma inflação muito alta, que chegue a 2 dígitos, 10% ou 15%. Então a taxa Selic, para diminuir essa inflação, ela vai ter que acompanhar. E se a taxa Selic chega a 9%, aquele investimento lá que a gente fez antes, que foi em 7%, a gente vai estar perdendo dinheiro, sendo que a gente poderia ter uma liquidez diária por 9%, 10%. Então não compensa. Então ele possui também, o Tesouro Direto lá também possui investimentos como Tesouro IPCA mais alguma porcentagem, que ele vai acompanhar o índice da inflação. Se a inflação estiver subindo 2, 3% ao mês, ao ano, ele vai acompanhar esse índice também, e no vencimento, daqui a 2024, 2027, ele vai nos pagar
esse valor da inflação mais uma taxa. Isso também a gente emprestando dinheiro para o governo. Então, deixar nas mãos do governo não é uma boa escolha. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, um pouco de cada um dos investimentos de renda fixa, um basicão, um giro rápido aí de cada um, mas lembrando que sempre tem que estar estudando quando for fazer investimento, procurar estudar bem a fundo o que é cada coisa, cada detalhe, e ler as entrelinhas ali, aquelas letras pequenas também, que sempre tem alguma coisa escondida para não correr risco nenhuma dúvida. Se vocês tiverem alguma dica aí, alguma opinião para nos ajudar aí, é só deixar nos comentários, se inscreve, deixa o like e até a próxima.